Olá, turma do primeiro F. Eu continuo assim preocupada porque vocês não estão aparecendo nas aulas. Nós temos apenas 5, 6 alunos que entregam tarefas, que se envolvem com as aulas, que fizeram a prova. Então, eu ainda me preocupo muito com a situação do primeiro F. Mas nós vamos prosseguindo aqui com a nossa aula, né? A aula que era para eu ter postado ontem, né? Segunda-feira, mas como eu expliquei para vocês, deu um problema aqui no computador, e aí só agora que eu consegui arrumar, que eu já tinha feito a videoaula e ela se perdeu, né? Agora que eu estou conseguindo refazer, mas as tarefas vocês sempre têm um período maior para desenvolver, então não vai prejudicá-los o atraso da postagem da aula. Eu gostaria de conversar com vocês. Hoje nós vamos trabalhar literatura. Tá? Nós temos trabalhado muito interpretação de textos, mas hoje nós vamos focar mais na literatura, tá bom? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 21. Quando nós estávamos na aula presencial, então abra aí seu livro na página 21, certo? Dê um pause aí no vídeo e abra seu livro na página 21. Quando nós estávamos na aula presencial e já nas videoaulas, nós conversamos sobre o conceito de literatura. Vocês fizeram até umas atividades fazendo a diferença entre texto literário e texto não literário. Então, essa parte aí a gente não vai mais falar, tá? Nós vamos falar hoje, relembrar algo que a gente já viu, tá? Que são os chamados estilo de época ou movimentos literários. Nós falamos no conceito de literatura que a literatura ou texto literário é a palavra transformada em arte. Nós aprendemos que do jeito que um pintor faz arte com um pincel, ou um escultor faz arte com argila, certo? Um arquiteto faz arte com desenhos, o escritor faz arte com a palavra. Então, o que é a literatura? É a palavra transformada em arte. É como se o escritor fosse um escultor e a palavra fosse argila ou barro. Então, ele pega a palavra e transforma em arte, da mesma forma que o escultor transforma a argila ou barro em uma escultura, tá? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui é o ventilador, viu, pessoal? Hoje realmente está muito quente. Então, o escritor pega a palavra e transforma em arte. Mas ele faz isso aleatoriamente? Não. Aquele escritor, ele está dentro de um contexto histórico, de um contexto social, de um momento da história. E aí ele é influenciado pelo momento histórico, aquela influência que ele recebe do que está acontecendo na atualidade em que ele faz parte, no momento histórico em que ele faz parte. Então, aquilo que ele recebe, ele transforma em arte e devolve para a sociedade. Por isso, para entender a obra literária, seja ela poema, seja ela um romance, você precisa saber de qual momento histórico, em que momento histórico aquela obra foi produzida. Sempre, para se compreender o texto literário, você tem que compreender o contexto histórico em que aquele texto literário foi produzido, para que você entenda os reflexos do contexto histórico-social na obra literária, tá? Não dá para separar literatura de história. Então, a gente vai trabalhar os movimentos literários e vocês vão sempre estudar história também, porque você vai compreender o que está acontecendo naquele momento histórico para entender por que aquele texto tem aquela característica específica. Por isso, nós chamamos história da literatura, certo? Então, vamos lá. Olha aqui na página 21, onde tem assim, estilos de época. Vamos ler? Ó,
As transformações ocorridas na literatura no decorrer do tempo são objeto de estudo do que se chama história da literatura. Da mesma forma que a história humana, a história da literatura também é organizada em eras e períodos e também acompanha as transformações históricas, sociais e culturais da humanidade. Cada período da literatura é chamado de movimento literário, estilo de época ou estética literária. Então, o que a gente vai estar estudando aqui, iniciando a estudar no primeiro ano? Os movimentos literários ou estilo de época. O que é um movimento literário ou um estilo de época? É um período que compreende os períodos que compreendem a história da literatura. Aí eu estudo a história da humanidade para poder compreender a história da literatura. Cada estilo de época, cada movimento literário, cada período literário tem algumas características específicas, ou seja, a maioria das obras literárias produzidas num determinado momento, ela tem uma característica, e essa característica, que é presente na maioria das obras de um determinado momento, está diretamente ligada ao contexto histórico e social. Por isso, a gente estuda a história da literatura e, paralelamente, está estudando a história do contexto em que aquela obra foi escrita. Certo? Então, cada movimento literário recebe um nome, e esse nome está diretamente ligado ao contexto histórico social. Então, a gente viu aqui ainda no segundo parágrafo, onde tem estilo de época, diz assim: embora os livros que tratam de história da literatura apresentem as estéticas literárias demarcadas por períodos, autores, obras e datas, as fronteiras entre elas não são estanques. O que o livro quis dizer com isso? Que uma obra literária produzida hoje, no século XXI, ela pode ter características de uma obra que foi produzida lá na Idade Média. Tá? É isso que ele quer dizer. Cada momento literário tem as suas obras com características específicas daquele momento literário. Mas um escritor pode escrever agora, no século XXI, uma obra com características de uma obra lá da Idade Média. Certo? Então, vamos continuar. Mais importante do que saber situar um autor em uma obra na linha do tempo é ser capaz de ler um texto literário e compreendê-lo. Então, a gente precisa ter essa capacidade de compreender o texto literário. Isto é, conseguir relacionar as ideias principais apresentadas por ele com o modo de pensar e sentir o mundo experimentado pelo ser humano da época. Aí, logo aqui embaixo, na página 21, vocês poderão ver um quadro, não é? Com os movimentos literários da história da humanidade, certo? Então, hoje, nós vamos começar a ver o primeiro movimento literário que fez parte da língua portuguesa. Vocês vão abrir aí o livro de vocês, tá? Na página 39, 38. Se você for olhar aqui, ó, na página 38, certo? O trovadorismo. Aqui você tem algumas imagens que você vai observar aqui na página 38, né? Uma igreja em Paris, obras, todas essas obras artísticas aqui, elas têm conteúdo religioso, tá? Todas essas obras, elas têm conteúdo religioso. Por que o conteúdo dessas obras aqui é religioso? Elas foram produzidas na Idade Média. A Idade Média foi um momento em que havia um foco muito grande na religiosidade, certo? A gente diz que nesse período da Idade Média havia o teocentrismo, Deus como centro. Então, aqui, por que todas essas obras têm características religiosas? Porque foram produzidas na Idade Média, em que havia muita ênfase na religiosidade, tá? Então, nós vamos ver aqui na página 40
e nós vamos estudar o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Vale lembrar que esse primeiro movimento literário da língua portuguesa não aconteceu no Brasil, porque o primeiro movimento literário da língua portuguesa, ele se inicia, os registros, não é, das primeiras obras literárias em português, os registros datam da Idade Média. E na Idade Média não há registro de história do Brasil na Idade Média. O Brasil ainda não havia nem sido descoberto, tá, pessoal? Então, não há registros de história do Brasil na Idade Média. Então, esse movimento aqui, que foi o primeiro movimento literário em português, acontece na Idade Média em Portugal. É importante lembrar que na Idade Média havia como era o relacionamento social na Idade Média? Havia na Idade Média os chamados senhores feudais, os donos dos feudos. Os feudos eram terras. Então havia apenas duas classes sociais. Os senhores feudais, que andavam próximo dos nobres, da nobreza, e os camponeses. Somente esses dois grupos, senhores feudais, que eram os donos da terra, junto com a nobreza, formavam um único grupo. E, por outro lado, o único grupo que nós tínhamos eram os camponeses, certo? Então, havia entre os camponeses e os senhores feudais o que nós chamamos de relação de vassalagem. O que é uma relação de vassalagem? É porque era uma relação servil. Os camponeses, eles tinham uma relação de servidão, não só porque eles trabalhavam para os senhores feudais, tá? Mas é porque havia é como se os senhores feudais fossem semideuses para os camponeses. E havia, na época, uma ideia de que aquele camponês nunca poderia chegar a um nível mais elevado. Uma vez nascido camponês, ele morreria camponês. Assim que aquele que nasceu nobre ou rico, como os senhores feudais, uma vez nascido assim, seria para sempre assim. E havia, né, comenta-se, que se difundia a ideia de que se aquele que havia nascido camponês tivesse o desejo de subir, de melhorar de vida, ele estaria cometendo um erro, ele estaria cometendo um pecado. Ele teria de se conformar com o fato de ser camponês. Por essa razão, porque se dizia que se ele quisesse mudar de vida, ele estaria em pecado, é que eles se sentiam mesmo, se colocavam como alguém inferior aos feudais e os nobres, e se conformavam com isso, achando que não poderiam mudar de vida porque estariam cometendo pecado. Então, havia essa distância, essa disparidade, né? De um lado, os senhores feudais e os nobres, como se fossem semideuses, do outro, o camponês. E aí, os estudiosos chamam isso de relação de vassalagem, porque é uma relação servil, tá? E aí, isso influencia na literatura. Vamos aqui na página 40. Ou melhor, na página 41. Diz assim, ó, pessoal. Durante a Idade Média, a concepção do mundo era essencialmente teocêntrica. Deus era o centro do mundo. A igreja, nesse momento, tinha uma importância fundamental na vida das pessoas e toda a produção e recepção das artes estava relacionada a ela. Então, nessa época, a igreja influenciava de forma muito intensa a sociedade. Por isso, todas as obras artísticas tinham características religiosas. Como poucos tinham acesso à leitura, à escrita, à cultura letrada e às artes em geral, era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações de pintura, música e arquitetura. Então, quando é que as pessoas tinham contato com qualquer obra de arte? Quando elas estavam no interior das igrejas.
porque só havia manifestação artística num contexto religioso, tá? As representações teatrais também eram feitas na parte externa da igreja em datas religiosas, com enorme participação popular. Apesar das missas serem celebradas em latim, também era nesses atos que as pessoas podiam ter acesso a textos bíblicos e contato com a moral cristã. Certo? Então, nesse período aqui, as pessoas só tinham contato com a arte quando elas estavam nas igrejas, porque toda obra artística era sempre oriunda do contexto religioso. E aí, como isso influenciou na literatura da época? Então, lembram da relação de vassalagem entre o camponês e o senhor feudal, entre o camponês e não havia cidades, não havia urbanização naquela época. A maioria, as pessoas se concentravam todas nos feudos, que eram as terras, a estrutura era agrária, essencialmente agrária, tá? Então, havia essa relação de vassalagem entre o camponês e o senhor feudal, e aí, pessoal, essa relação influenciou diretamente nas obras literárias, que é o que nós vamos começar a aprender agora, tá? Na página 41, diz assim: o amor, o desprezo, a zombaria, a crítica, a ironia foram cantados de diferentes formas pelos chamados trovadores. É nesse contexto, o que a gente tinha nesse período? O contexto agrário do camponês, o contexto religioso das igrejas e o contexto da nobreza. As obras artísticas também poderiam ser vistas no contexto da nobreza. E havia, dentro da nobreza, umas apresentações pelos trovadores. Os trovadores, eles criavam poesias e eles cantavam essas poesias com um instrumento chamado trova, que é semelhante, seria como se fosse o violão da época. Daí o nome trovadorismo, para esse período da história da literatura. Os poetas iam para os palácios da época, para o meio da nobreza, e cantavam as suas poesias utilizando esse instrumento chamado trova. Daí o nome trovadorismo, e os poetas naquela época eram chamados de trovador, que você pode observar aí na página 41, né, na figura aqui abaixo, a figura de um trovador. E como é que os trovadores, qual era o conteúdo dessas poesias? Lembram da relação de vassalagem que nós falamos entre o senhor feudal, o nobre e o camponês? Essa relação de vassalagem que estava dentro da estrutura social da sociedade feudal, ela influenciou e muito a produção literária. Porque os trovadores produziam as chamadas cantigas. Nessas cantigas, que eram as cantigas de amor, o eu lírico sempre tinha uma relação servil com a sua amada. É como se a sua amada fosse um semideus para ele e ele tivesse sempre essa relação servil, assim como o camponês tinha uma relação servil com o senhor feudal. E aí eram as chamadas cantigas de amor, certo? Que você vai observar aqui na página 45, as cantigas de amor, tá? Havia também as cantigas de amigo, em que o trovador fazia o texto, mas o eu lírico não era um homem. Apesar do texto ser produzido por um homem, o eu lírico era sempre uma mulher, tá? Então, pessoal, vamos observar aqui. Eu vou fechar esse vídeo agora e vou colocar um outro explicando um pouco mais, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra um pouco mais.